Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Souza, dando início à introdução de números complexos. Vocês podem acompanhar essa aula lá pelo canal Vitanos Matemática. Vamos imaginar a seguinte situação. Encontre as raízes reais da equação x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero. Uma equação de segundo grau. Então, para resolver uma equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente faz é descobrir o valor do a, que é igual a 1, né? Porque aqui na frente do x ao quadrado é o número 1. Descobrir o valor do b, só olhar ali que é quem está na frente do x, que é o 4. E o valor do c é o termo independente, é o valor sozinho, que não tem nenhuma letra x do lado. Então, o c é o número 5. Para isso, agora, o primeiro passo é calcular o delta. Ok? Então, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir esses valores. Delta, o b vale 4, então fica 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 5. Resolvendo, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, o delta é 16 menos 20, menos 4. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando a gente resolvia nos reais que o delta era negativo, a gente falava que não tinha solução. Por quê? Quando eu for resolver a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a, eu vou ter um problema. Observa, menos o b vale 4, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é menos 4, isso tudo dividido por 2 vezes o a, ou seja, por 2 vezes 1. Observa isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 4. Até hoje a gente não consegue resolver nos reais, no conjunto dos números reais, a raiz quadrada de menos 4. Isso não existe, esse símbolo não existe nos reais, ok? Então, aqui a gente tem um problema que a gente não consegue resolver essa equação de segundo grau, porque eu chego na raiz quadrada de um número negativo. Esse é o nosso problema, nossa situação. Unidade imaginária. Nós tivemos o problema ali da raiz quadrada de um número negativo. Então, uma das situações que a unidade imaginária vai resolver é aquela ali da raiz quadrada de número negativo. Tá? Tem várias situações que a unidade imaginária irá solucionar. Então, olha só. O que é a unidade imaginária? A gente vai chamar de I, de imaginário, tá? Vai ser a unidade, como se ela fosse 1. Como ela fosse ali simples, o 1, só que ao invés de 1 vai ser I. E o que é esse I? I, eu vou imaginar que existe um número I que, quando elevado ao quadrado, dá menos 1. Tá? A gente sabe que, se eu pensar nos números reais, não existe esse número. Por quê? Menos 1 vezes menos 1, tá? Ele vezes ele mesmo vai dar 1 positivo. E mais 1 vezes mais 1 também vai dar 1 positivo. Então, eu preciso imaginar que existe um número. Esse número eu vou representar pela letra E. E que esse número elevado ao quadrado vai dar menos 1. Eu também posso pensar que esse número I, tá? Se eu pegar elevado ao quadrado e passar para o outro lado, é a raiz quadrada de menos 1. Nós iremos utilizar muito essa ideia aqui de que o I é a raiz quadrada de menos 1. Mas a nossa definição é que o I elevado ao quadrado é igual a menos 1. Observa que eu estou imaginando que esse número existe, tá? Por isso que a letrinha que a gente usa é I, de imaginário. Então, ó, definindo o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos vai ser indicado por esse C aqui, ó. Vai ser o símbolo dos números complexos.
e ele vai ser da seguinte forma. Observa que aqui eu escrevi uma anotação para poder entender facilmente. O conjunto C dos números complexos vai ser todo o número Z, geralmente a gente representa o número complexo por Z, que vai ser da forma A mais BI. Esse A e esse B serão números reais, tá? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 2,1, menos 2,1, pode ser fração, pode ser raiz, tá? Desde que eles sejam números reais. Vocês podem pensar que é como aquele A e aquele B lá mais ou menos da função afim, tá? Então, ou da equação de segundo grau. É a mesma ideia, tá? A mesma ideia. Então, o A vai ser um número e o B vai ser um número. O B é sempre o número que está do lado do I, tá? O B é sempre o número que está do lado do I. O A vai ser sempre o número sozinho, que não tem I do lado dele. Essa forma A mais BI de um número complexo é chamado de forma algébrica, tá? Também temos a forma trigonométrica, mas essa aqui é a forma algébrica. O número A que não tem a letra I do lado é chamado de parte real. Por que real? Como ele não tem a letra I, ele não tem nada de imaginário, ele é apenas um número real. E o número B, vamos consertar aqui, ó, o número B é chamado de parte imaginária. Por quê? Porque ele está do ladinho do I. O número que está do lado, que está na frente do I, ali coladinho com o I, a gente chama de parte imaginária. Então, vamos ver como isso se aplica lá em algumas situações. Exemplos. Indique a parte real e a parte imaginária de cada número complexo abaixo. Vamos lembrar que nós temos Z, tá, é igual a A mais BI. O A, parte real, o B, parte imaginária. Então, é só olhar. Olha na letra A, Z igual a menos 2 mais 5i. Quem é o número sozinho? O número sozinho é o menos 2. Então, o menos 2 é a parte real. Quem é o número que está do ladinho do I? O número que está do ladinho do I é o mais 5. Então, a parte imaginária é mais 5. O B, raiz quadrada de 3 menos 2i. Quem é um número sozinho, sem o i do lado? Raiz de 3. Então, aqui, parte real, raiz quadrada de 3. Que é um número que está na frente do i. O número na frente do i é o menos 2 terços. Então, a parte imaginária é menos 2 terços. Letra C, Z igual a menos 6i. Observa o seguinte, eu só tenho isso aqui, ó. Eu só tenho o número que está na frente do i. Então, significa que a parte imaginária é menos 6. Mas, professor, eu não tenho um número sozinho igual apareceu na A e na B. Então, isso significa que a parte real é zero, que não tem parte real. Letra D, Z igual a menos 2,5. Observa que na letra D não tem a letra I. Então, significa que não tem parte imaginária. Então, significa que a parte imaginária vale zero. E a parte real, que é um número sem a letra I, vale menos 2,5. Ok? Então, vamos voltar àquela situação inicial e resolver a equação nos números complexos. Vamos refazer aqui. Ó. O A vale 1, o B vale 4 e o C vale 5. Depois resolve o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Tá? Delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 5. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 vezes 5 é 20. Delta é igual a menos 4. Agora aqui, ó, fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2A. Então, vai ficar menos da fórmula, o B vale 4,
mais ou menos raiz quadrada do menos 4 sobre 2 vezes o A, que o A vale 1. Olha o que eu vou fazer. Vou escrever dentro da raiz da seguinte forma. Observa que até agora a única coisa que eu vou mudar dentro da raiz é o seguinte. Menos 4, ele é resultado de 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá esse menos 4 aqui. Por que eu vou usar isso? Embaixo, 2 vezes 1, 2. Eu posso separar essa conta da seguinte maneira. Vou continuar aqui embaixo. Ok? Vou repetir o menos 4. E eu posso fazer raiz do 4 vezes raiz do menos 1. Eu posso separar, colocar raiz para o 4 e raiz do menos 1. Isso aqui é só para a gente identificar o seguinte. Vou repetir o menos 4, mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada do 4? Raiz quadrada do 4 positivo é o 2. Quanto que é a raiz quadrada do menos 1? Lá antes a gente viu que i ao quadrado é menos 1, que a gente podia pensar que o i é a raiz quadrada de menos 1. Então, esse raiz quadrada de menos 1 aqui, eu vou trocar por i. Então, vai ficar 2i. Isso tudo dividido por 2. Então, a raiz quadrada de menos 4 vai dar 2i. 2 unidades imaginárias, por causa desse sinal de menos dentro da raiz. E agora separa a conta. x1 e x2. x1 conta com sinal de mais. Menos 4 dividido para 2, isso dá menos 2. 2 dividido para 2, isso dá 1. Então fica assim, ó. Não precisa colocar nada na frente do i quando for o número 1 na frente do i. Igual a gente faz aqui com o x aqui, ó, quadrado na frente. Conta com o sinal de menos agora. Menos 4 menos 2i dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1i. E, professor, deu parecido, só mudou o sinal aqui do meio. Sim, daqui a pouco eu vou explicar por que isso acontece. Na verdade, esses dois números são conjugados. Vocês vão ver isso na próxima aula. Professor, então como é que eu simplifico a minha vida? Quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Isso é i. Quanto que é a raiz quadrada de menos 4? Isso é só um 2i. Quanto que é a raiz quadrada de menos 9? Isso são 3i. Ah, professor, entendi. Então é só calcular a raiz quadrada do número e como ele é negativo, eu acrescento a letra e de imaginário. Exatamente. Raiz quadrada de menos 16. Como é menos, tem a letra i. Então vai ficar raiz quadrada de 16 é o 4. Coloca a letra i. Raiz quadrada de menos 25. Isso vai ser 5i. E assim sucessivamente, ok? Terceiro exemplo. Encontre as raízes complexas da equação x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, ó, primeiro, o a vale 1, porque aqui na frente do x ao quadrado não tem nada, então é o número 1. O b vale menos 2 e o c vale 5. Resolvendo delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar delta é igual, o b vale menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a que vale 1, vezes o c que vale 5. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, isso dá 4. Menos 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Delta, 4 menos 20, se eu tenho 4 e gasto 20, eu vou ficar devendo 16. Resolvendo agora Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Menos da fórmula, o b vale menos 2.
Então, vai ficar menos menos 2. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é menos 16. Isso tudo sobre 2 vezes o A. E o A vale 1. Então, fica 2 vezes 1. Resolvendo menos com menos, vira mais 2. Fica 2 positivo. Mais ou menos. Lembrando, raiz quadrada de número negativo. Eu penso nele positivo. Qual é a raiz quadrada do 16? É 4. Como o número dentro da raiz é negativo, eu tenho que colocar o izinho de imaginário. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Agora separa. x1 conta com sinal de mais, 2 mais 4i dividido por 2. E x2 fazer conta com sinal de menos, 2 menos 4i dividido por 2. Só dividir o 2 e o 4 por 2. 2 dividido por 2, 1. Mais 4i dividido por 2 vai dar 2i. x2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 4i dividido por 2 vai dar menos 2i. Chegamos ao final de mais uma aula, tá? Façam a lista de exercício e bons estudos. Se cuidem!